Imagine só, um homem simples entra num restaurante de luxo e pede apenas um bife de picanha. Mas, quando a garçonete coloca o prato na mesa, ela deixa também um bilhete secreto que faz o rosto dele perder toda a cor. O que estava escrito ali era capaz de mudar vidas, acabar com carreiras e revelar segredos que ninguém jamais poderia imaginar. Antes de eu te contar o que aconteceu naquela noite, já se inscreve no canal, deixa o like para fortalecer essa história e comenta aqui de qual cidade você está assistindo. Eu adoro saber até onde nossas histórias estão chegando. Agora, vamos começar. Naquela noite, a chuva lavava São Paulo como se tentasse apagar todos os ruídos, todas as pressas, todos os segredos que a cidade grita e esconde ao mesmo tempo. Nos jardins, o letreiro do restaurante Valença Prime brilhava em amarelo quente, refletido nas poças da calçada. Era uma casa de carnes que vendia tradição, picanha no ponto perfeito, farofa que esfarelava leve, arroz soltinho e uma promessa silenciosa de que ali o mundo seria mais simples. Trazer o prato certo, servir com respeito, cobrar um preço justo. Atrás dessa promessa havia um império. E por trás do império havia um homem que naquela noite vestia jeans gastos, uma jaqueta escura e um boné sem marca. Rafael Valença entrou sem anunciar nome. Escoltou apenas pelo próprio silêncio. Ninguém o reconheceu. A barba por fazer envelhecia um pouco o rosto. A gola levantada escondia a cicatriz fina perto do pescoço. Ele caminhou até a mesa próxima à janela, encostou a jaqueta no encosto da cadeira, deixou o celular virado para baixo e esticou os dedos, como quem mede o tamanho de um gesto antes de fazê-lo. Fazia isso quando estava prestes a tomar decisões grandes. Medir a mesa, o copo, a textura do guardanapo, medir sobretudo as pessoas. Quem apareceu com a carta foi uma garçonete de olhos firmes, a pele cor de café com canela, o cabelo preso em tranças, tênis preto impecável mesmo debaixo da água que insistia em arrastar a rua. No crachá, lia-se Isabela. Tinha 26 anos, 2 turnos seguidos naquele dia e uma precisão quase musical no movimento das mãos. Os olhos de Rafael perceberam de imediato que ela não improvisava, calculava. E ainda assim, sorria como quem oferece refúgio e não apenas serviço. Boa noite. A voz dela era clara, ritmada. Vai querer começar com água com gás, senhor? Com gás, ele respondeu, ouvindo a própria voz como se fosse de outro. E para o prato principal, Rafael ergueu a carta, mas já sabia. Não era só um cliente, era o dono incógnito do lugar. O fundador que crescera entre sobras de açougue na Baixada e cartas de cobrança. O homem que, há uma década, jurou que nenhum prato de sua casa sairia para a mesa sem merecer o orgulho do abate, da brasa, do sal na medida. Quando vinha assim, disfarçado, era para testar as promessas que fez a si mesmo e, às vezes, para reconhecer a traição escondida na rotina. Um bife de picanha, ao ponto para mal, arroz birubiru, farofa de ovos e vinagrete, disse sem olhar a carta. Perfeito. Isabela anotou um tic-tac breve do lápis no bloco. Quer que eu traga antes o pão de alho? Traga. Ela recolheu a carta e partiu com passos leves que pareciam não tocar o chão molhado. Rafael a seguiu com o olhar. Notou o gestor do salão, um homem alto de cabelo engomado, falando ao telefone com a cabeça inclinada para a cozinha e o canto da boca apertado num sorriso fechado. Notou também um jovem garçom novato quase derrubando uma bandeja e um rapaz de avental ondeado saindo do passador de carnes com a testa suada. Em restaurantes, sinais pequenos são campainhas, e Rafael se acostumara a ouvi-las. Isabela levou a água com gás, o cesto de pães e um ramequim de manteiga de ervas que brilhava sob a luz morna. Trazia no bolso o bloco e um estilete cego para abrir caixas, herança da noite anterior quando faltou alguém na copa. A água tilintou contra o vidro e o choque de frescor subiu pelo paladar de Rafael como um lembrete de que, por um instante,
Ele era apenas um corpo com sede. O telefone do gestor vibrou de novo. Ele saiu de cena, passou por trás do bar e encostou na parede falando baixo. Isabela fez um desvio proposital para pegar guardanapos e naquele desvio ouviu as palavras que não deveria ouvir. Mesa da janela, sim, ele veio. O cozinheiro já sabe o que fazer. Deixa comigo, doutor. Doutor! A palavra envenenou um espaço de vento entre os azulejos. O que quer que fosse, não soava como protocolo de cozinha, soava como trama. Isabela não era pessoa de medo rápido. No bairro onde cresceu, aprendeu que o medo que salva é o que calcula os passos. Voltou para o salão com um sorriso exato, parou junto à mesa de Rafael, deu boa noite à outra mesa, conferiu o pedido do casal do canto e só então disse: "Seu prato sai em 10 minutos", e seguiu. Quando a campainha da cozinha soou, Isabela foi buscar a picanha. Sobre a passadeira haviam 2 bifes iguais, marcados como mesa 12 e janela. Ela observou o brilho do suco, a crosta da gordura, a cor do centro. O da mesa 12 parecia correto. O da janela tinha algo que não era erro, mas também não era cuidado. Um vestígio de óleo velho, talvez. Um sal cristalizado demais, brilhando grande como pedrinha na beira do corte. Ou apenas o intangível olho treinado, que adivinha quando a mão pesou por intenção e não por hábito. "Tá tudo certo aí, Isa?" perguntou Nando, o passador, um menino magro que aprendeu a amarrar o avental com um nó duplo para disfarçar o uniforme surrado. "Tudo", disse ela, mas a palavra recuou. Foi ao balcão, puxou o bloco, arrancou uma das folhas térmicas de comanda, pegou a caneta emprestada do caixa, escreveu rápido, com letras de enfermeira que o cansaço não roubara. "Não coma. O prato foi trocado. Procure-me na área dos funcionários. Confie em mim." Isabela dobrou a comanda. Enfiou o bilhete embaixo do guardanapo de tecido e, com o coração muito firme dentro do peito, levou a bandeja até a mesa da janela. Colocou o prato, apresentou os acompanhamentos. O bife exalou o cheiro que o Brasil inteiro reconhece como promessa de domingo. Picanha, sal, fogo. Rafael tocou o talher, levantou o guardanapo e o papel caiu em seu colo como um pássaro abatido. Ele leu, sem mover os olhos, e a cor fugiu do rosto, comprimindo primeiro a boca, depois as têmporas. Não era a advertência em si. Era a certeza de que alguém dentro da sua casa estava brincando com aquilo que ele levou anos para construir. Brincando com o fundamento da confiança. Ele respirou fundo, apoiou o garfo no prato, levou a mão ao copo de água e, com o gesto casual de quem limpa uma migalha da mesa, guardou o bilhete no bolso interno da jaqueta. "Tudo certo?" Isabela perguntou com a serenidade de quem diz boa noite quando o mundo acaba. "Tudo certo", respondeu ele com o tom de quem assentiu diante do abismo. Quando Isabela se afastou, Rafael fez o que sempre fazia diante do risco. Mediu. Observou o salão como um enxadrista. Viu o gestor voltar ao balcão. Viu o garçom novato se perder nas mesas. Viu a cozinheira das saladas ajeitar uma alface com uma pinça de prata. Puxou o celular e por baixo da mesa digitou 2 mensagens curtas. A primeira para Lúcia, sua chefe de auditoria interna, que esperava seu sinal a 2 quadras dali, em um carro sem identificação. A segunda para Jorge, chefe de segurança, que estava no restaurante da mesma rua, fingindo jantar com a esposa. Plano B, entra discreto, observa gerente e cozinha, não intervenha até meu sinal. Lúcia, que não teria sido detectada nem se andasse com um holofote, respondeu com um ok seco. Jorge mandou um a caminho. Rafael pousou o celular de novo, respirou e pegou o guardanapo, como quem agradece ao desconhecido que lhe segurou o braço na esquina. Isabela voltou 1 minuto depois, com um pretexto aprendido na dureza da vida. A educação como disfarce para a urgência. "Desculpe incomodar, senhor. Esqueci de trazer o molho chimichurri." Pousou a molheira, baixou o rosto o suficiente para ele lhe ver o medo contido e disse, quase sem mover os lábios,
Saída dos funcionários à esquerda do bar. Rafael assentiu imperceptivelmente. Levantou-se, levou o guardanapo à boca, deu 3 passos e tomou o caminho do corredor que levava à cozinha. Ao passar pelo bar, um toque leve no ombro. Era Jorge, já instalado em uma mesa próxima, o olhar treinado escaneando o gerente. Rafael não olhou para ele. Seguiu. No corredor, havia a porta do staff, com a maçaneta sempre fria de metal barato. Isabela apareceu um segundo depois, com um copo d'água na mão. Era o salvo-conduto para a conversa. Entraram. O corredor cheirava a detergente e vapor de gordura. Eu não sei quem o senhor é, disse ela baixinho, olhos firmes, mas o gerente falou no telefone com um doutor que já sabe o que fazer com a mesa da janela. Quando fui pegar os pratos, o da sua mesa tinha uma cara diferente. Não é paranoia, é treino. Nando sabe do que eu tô falando. Eu achei melhor avisar. Você fez certo, Rafael respondeu. Muito certo. Se for só reclamação, eu aguento. Se for demissão, eu também aguento. Mas o senhor não vai comer esse bife. Ele o encarou. E foi naquele segundo que decidiu quebrar o disfarce. O risco havia escalado para além do que poderia testar. Tirou o boné, passou a mão no cabelo curto. Respirou. Eu sou Rafael Valença. O nome ficou na parede como um cartaz arrancado. Isabela piscou uma vez. Não arregalou os olhos, não levou a mão à boca. Só entendeu o tamanho da sala. O dono. O fundador. Ele corrigiu com uma ironia leve e cansada. E hoje, ao que parece, o idiota que veio medir a própria casa com a trena errada. Isabela demorou 1 segundo para reorganizar os raciocínios. A vida toda reorganizando, na verdade. A presença dele não a intimidou, apenas aumentou o peso do que estava em jogo. Então o senhor entende o porquê do bilhete? Entendo. E vou precisar de você para resolver. Ele explicou o que havia acionado, falou de Lúcia e de Jorge, pediu que ela continuasse no salão como se nada. Isabela concordou. Antes de sair, disse algo que ele não estava acostumado a ouvir de quem lhe falava com receio. Aqui a gente aprende a engolir muita coisa, mas tem coisa que entala, e hoje entalou. Rafael assentiu como quem recebe uma sentença justa. Voltou para o salão, passou pela mesa sem sentar, parou no balcão e pediu ao gerente um favor simples. Tive uma emergência. Pode embrulhar o bife para a viagem? O gerente travou um microsegundo, depois sorriu demais. Claro, senhor. Pegou o prato e sumiu pela porta da cozinha. Jorge acompanhou com os olhos. Lúcia entrou pelo corredor dos fundos e, sem ninguém notar, ganhou a beirada do passador de carnes, onde ficavam as câmeras internas. Em menos de 2 minutos, já havia imagem do que se passava. O gerente cochichando com o cozinheiro, trocando etiquetas, passando um tempero a mais, instruindo o novato a levar um bife especial para resolver um problema. Nada de veneno, nada que um laboratório decifrasse com rapidez. Era o veneno morno da malícia, jogar óleo velho, saturar sal, dar carne de lote errado para cliente chato. Mas ali estava a intenção, destruir a experiência, sabotar a promessa. E tudo isso sob um telefonema com alguém de fora. Rafael observou as imagens nos olhos de Lúcia, que descrevia os movimentos depois de uma captura rápida no celular. Ele fechou os punhos, não de ódio, mas de indignação de fundador, a traição à cultura. Lúcia, metódica, já havia enviado uma mensagem para a equipe jurídica. Registro de conduta maliciosa, preservar imagens. Não ação imediata com polícia, ação interna. Reúne todo mundo depois do expediente, disse ele. Sala do treinamento. E chama o gerente agora, antes que o bife vá para o lixo. Quando o gerente voltou com a embalagem, Rafael tomou-a nas mãos. E antes que o homem pudesse ensaiar um sorriso, disse: "Sabe quem eu sou?" O gerente olhou de cima a baixo. O boné na mão, a jaqueta sem marca, o rosto agora limpado de disfarce. Engoliu em seco. "Senhor?" Rafael Valença. O mundo sempre se divide em 2 quando alguém reconhece o poder real. Os que desviam o olhar e os que o elevam para tentar se salvar. O gerente desviou. Eu
Não estava sabendo da sua vinda. Isso é evidente, Rafael disse, com a calma de quem olha uma conta de multiplicação. E é evidente também que o senhor tentou me servir um produto que não representa a casa que eu construí. O silêncio do salão pesou um pouco mais, embora as conversas continuassem. A chuva diminuiu, como se prestasse atenção. O gerente começou a gaguejar algo sobre mal entendido, cozinha cheia, novo cozinheiro. Rafael levantou a mão. Guarde suas explicações para a reunião. Até lá, continue sorrindo. E com um gesto simples, devolveu a caixa. E obrigado por embrulhar. É sempre útil levar para casa o que não se deve engolir. Isabela observou a cena de longe, uma mistura de assombro e um pequeno alívio, como quem vê o mar recuar um passo antes de escolher se avança. Tinha conhecido homens que usavam o poder para esmagar. O que viu naquele instante foi um outro tipo de força, a que interrompe o caminho de um abuso sem gritar e que por isso mesmo pesa mais. Quando o restaurante fechou, Lúcia já tinha os relatórios parciais, Jorge já tinha conversado discretamente com Nando e com a cozinheira das saladas. A sala de treinamento está debaixo do mezanino, com uma lousa, cadeiras empilhadas e um cheiro de café resfriado. Juntaram-se ali 16 pessoas. O gerente sentou no fundo, braços cruzados, mandíbula tensa. Rafael entrou sem discursos. Pousou a caixa do bife na mesa, abriu a tampa, olhou a carne como quem olha um retrato antigo. Esta casa começou com um pedaço assim, disse simples. Minha mãe me ensinou a salgar a carne como quem pede licença à vida que foi tirada. Meu pai me ensinou a cortar como quem corta o próprio pão. Eu prometi que se um dia tivesse um restaurante, ninguém aqui queimaria essa promessa por preguiça, por despeito, por vingança ou por ordem de um doutor que não pisa no salão. Olhou da carne para as pessoas. Hoje tentaram queimar, não com fogo, mas com má intenção. Lúcia mostrou as imagens. O gerente empalideceu. Alguns desviaram o olhar. Nando limpou a garganta e disse que ouvira instruções estranhas. A cozinheira da salada confirmou ter visto a troca de etiquetas. O novato, com olhos de cachorro que apanhou sem culpa, quase chorou. O gerente ensaiou explicações, mas as palavras não encontraram o chão. O senhor está suspenso, disse Rafael. A auditoria vai decidir se chega a outra conclusão. E se tiver qualquer participação de gente de fora, nós vamos descobrir. O homem tentou uma bravata final, jogando o peso de um nome. O Dr. Barreto não vai gostar. Lúcia, que havia suportado executivos de meia tinta a vida inteira, sorriu com os olhos. Que bom, paciência dele. Houve um silêncio curto que Isabela aproveitou para ajustar o avental. Não ia dizer nada. Aprendeu que dizer demais às vezes atrapalha a verdade. Mas Rafael virou-se para ela. Chamou pelo nome sem olhar o crachá. Isabela não se espantou por ele saber. A atenção de quem constrói coisas verdadeiras costuma decorar nomes. Obrigado pelo bilhete. Salvou mais do que um jantar. Salvou um símbolo. Ela sentiu o corpo querer chorar por causa do jeito direto e limpo com que ele agradeceu. Não chorou. Quando criança, Isabela prometera a si mesma chorar só quando a vida deixasse, e naquela noite, a vida ainda não tinha tempo. Eu só não podia ver e fingir que não vi, respondeu. É justamente esse tipo de gente que eu quero por perto, disse Rafael. Gente que não finge. A partir dali, a história começou a mudar de lugar. 2 dias depois, o nome Dr. Barreto deixou de ser rumor e virou arquivo. Lúcia colou uma planilha sobre outra, cruzou mensagens, encontrou ligações entre o gerente e um diretor regional que vinha driblando controles para aumentar metas com cortes bandidos. Óleo trocado tarde demais, carnes de lote duvidoso em casas de bairros menos vistosos, horas extras invisíveis na folha. O que tentaram naquela noite com Rafael, tentavam aos poucos com quem não tinha o sobrenome Valença. A diferença é que naquela mesa, um bilhete fez o barulho de um trovão.
Rafael olhou para tudo isso e, pela primeira vez em meses, não sentiu só raiva e fadiga. Sentiu uma saudade antiga de quando a empresa era pequena e ele ainda conversava com quem fechava o salão às 2 da manhã. Marcou uma reunião com os gerentes gerais, convocou cozinheiros-chefes e, sobretudo, pediu a Isabela que estivesse presente. Ela não entendeu de primeira. Eu? Você. Ela foi. Na sala envidraçada do escritório central, onde o elevador cheira a metal novo e a parede tem fotos em preto e branco de carnes perfeitamente fatiadas, Isabela sentou numa ponta da mesa sem saber onde pôr as mãos. Rafael abriu a reunião com uma história da infância, não para fazer charme, mas porque era ali que estava a medida de seu destino. Depois perguntou o que todos faziam quando viam algo errado. A sala caiu no silêncio protocolar. Isabela ergueu a mão, descruzou a timidez e falou do dia do bilhete. Falou de como aprendeu a reconhecer perigos pequenos porque os grandes chegam de forma educada. Em um momento, a voz dela perdeu o tremor e encorpou. Não estava pedindo nada, estava narrando. Quando terminou, Rafael disse: "É por isso que eu a chamei. Vamos criar um programa chamado Quem Vê e Diz. Não um canal de denúncia que termina em gaveta. Um sistema com nome e sobrenome, prazo de resposta, proteção real. E eu quero que você, Isabela, seja a primeira embaixadora nas casas de São Paulo." Ela arregalou os olhos pela primeira vez. Embaixadora. A palavra era bonita, mas mais bonita foi a ideia de transformar o susto em instrumento. Ainda assim, Isabela não era de aceitar títulos como quem aceita sobremesa grátis. "Eu posso aceitar", disse, "mas com uma condição." Rafael se inclinou. Ele gostava quando alguém ousava lhe propor condição. Tinha crescido ouvindo só ordens que outros obedeciam. "Diga, eu vim para São Paulo com a minha mãe, Dona Efigênia. A senhora limpou casa, fez faxina, criou eu e meu irmão, Davi. Morreu no corredor de uma UPA, esperando um exame que nunca vinha. Eu trabalho aqui, tô juntando dinheiro para terminar o curso de enfermagem à noite e o Davi sonha em tocar violino. A condição é a seguinte: além do seu programa, crie um fundo para pagar o transporte de quem estuda e trabalha na rede. E quando puder, invista em uma cozinha-escola na Zona Sul, aberta aos jovens de lá. Não me dê aumento, não me dê favor. Faça isso. E aí, eu aceito." A sala reteve o ar. Foi como se alguém tivesse pela primeira vez pedido a Rafael não que desse algo, mas que endireitasse um mapa. Ele sorriu de lado, não de deboche, mas de surpresa boa. Fechado. Na mesma semana, o Quem Vê e Diz foi anunciado. A cozinha-escola começou a ser estruturada com escolas técnicas parceiras e o nome de Isabela apareceu em uma foto interna que rodou por todas as casas. Tranças presas, olhar sereno, um crachá agora com outra linha. Embaixadora de integridade. Houve quem torcesse o nariz, quem achasse exagero, quem quisesse abafar. Mas ainda mais gente respirou como quem abre a janela num dia de calor. Barreto foi afastado, o gerente também. Em um auditório pequeno, Rafael reuniu equipes, falou da cultura, ouviu de volta histórias que não conhecia, pediu desculpas por ter se afastado do chão do salão. Não era marketing, era uma volta. No centro de tudo isso, havia ainda o bilhete. Rafael o guardara na carteira, entre uma foto antiga dos pais e um recibo de açougue de 20 anos atrás. Uma tarde, ele chamou Isabela para um café rápido no escritório da cozinha-escola, que nascia num galpão alugado no Capão Redondo. O cheiro ali era de tijolo e tinta nova, de projeto em pé. Do lado de fora, um grupo de adolescentes riam alto. Do lado de dentro, um homem grisalho ensinava a afiar faca com paciência de monge. Rafael colocou 2 copos de café sobre a mesa alta e tirou um envelope do bolso da jaqueta. "O que é?" Isabela perguntou, segurando o impulso de recusar presentes. 3 coisas. Ele colocou os papéis sobre a mesa. A primeira é sua bolsa integral para terminar a enfermagem. "Você vai se formar, Isabela.
Se quiser continuar na rede depois, ótimo. Se quiser ir para um hospital, ótimo também. O que importa é que você esteja onde promete estar. A segunda é uma parceria com uma orquestra de bairro. Seu irmão Davi vai ter aula de violino sem pagar um centavo e um instrumento emprestado por 2 anos. A terceira é um contrato de consultoria. Eu quero que uma vez por semana você me diga, sem filtro, o que está errado nas nossas casas. Paga-se por hora e eu vou ouvir. Isabela respirou como quem submerge depois de muito tempo. Abriu e fechou a boca 2 vezes. Não soube dizer nada. Somente assentiu com os olhos molhados de um choro autorizado. Eu não tenho como agradecer, murmurou, mas eu vou fazer valer. Eu é que agradeço, disse ele. O bilhete me lembrou de quem eu queria ser quando comecei isso tudo. Ela sorriu daquele jeito que só aparece quando o futuro ganha claridade. Olhou os adolescentes que riam do lado de fora. Imaginou o irmão entre eles, imaginou a mãe sorrindo com o canto da boca, aquele sorriso que dizia, vai. No dia da inauguração da cozinha-escola, o bairro parecia ter sido encostado num sol mais limpo. Teve comida feita por gente que nunca tinha tido uma panela com nome, riso alto de gente que trabalha de segunda a segunda, um quartetinho com 2 violas, um violino e um violoncelo tocando asa branca, como se fosse música de catedral. Davi, com um violino emprestado que por magia já parecia dele, arrancou notas tímidas e puras. Isabela, de jaleco branco recém-lavado, deu um passo atrás para ver a cena inteira. E viu. Mais tarde, quando a noite de novo lavou a cidade, Rafael voltou ao Valença Prime dos Jardins, já com as estruturações encaminhadas, o gerente novo em período de experiência, o passador com luvas melhores, os olhos dos clientes rindo. Entrou sem alarme, pediu uma mesa discreta. Isabela, naquele dia, estava no outro endereço, mas deixara algo com Nando caso ele aparecesse. O garçom aproximou-se com um envelope pequeno dobrado com cuidado. A Isabela pediu para entregar, se o senhor viesse. Disse com orgulho de quem entrega uma carta rara. Rafael pegou o envelope. Dentro, apenas uma folha, com as mesmas letras firmes da comanda térmica. Dizia, obrigada por ler bilhetes, eles salvam vidas. Ele sorriu. Chamou o garçom, pediu o de sempre, bife de picanha ao ponto para mal, arroz birubiru, farofa de ovos, vinagrete. Quando a carne chegou, brilhando sob a luz morna como promessa cumprida, ele pegou o garfo, cortou uma lasca, sentiu o suco no prato e, antes de levar à boca, fechou os olhos 1 segundo. Não para rezar, mas para prometer outra vez. Prometeu que não deixaria que a casa virasse marca vazia, que sempre que o poder ameaçasse virar hábito, leria bilhetes, os de papel, os do olhar dos garçons, os silêncios das cozinhas, as pausas das vozes que pedem o ponto da carne. Prometeu que a riqueza que acumulou teria sempre a obrigação de devolver. Mordeu. O sal era preciso, a gordura se desmanchava com elegância, o centro rubro tinha a doçura exata de quem tocou a brasa, e dela saiu sem perder quem era. O gosto que ele sentiu não era só de picanha bem feita, era o gosto de uma promessa que, por um bilhete escrito por uma garçonete negra de olhar firme, tinha sido resgatada da beira do esquecimento. Em casa, mais tarde, ele abriu a carteira e guardou o bilhete entre a foto dos pais e o recibo antigo. Tinha decidido que carregaria aquilo até o último dia em que tivesse força para pegar uma faca e cortar um pedaço de carne. Não como superstição, como bússola. Porque o que o deixara pálido naquela noite não fora o medo do que puseram no prato, e sim a lembrança de que todo império começa a morrer quando esquece o sabor das coisas simples. Do outro lado da cidade, Isabela chegou no quarto apertado que dividia com o irmão, pendurou o jaleco, colocou água para ferver e pousou os olhos no violino de Davi, deitado em cima da cama. Ele entrou saltando, cheiro de chuva e rua, e tocou 2 notas, como quem diz, cheguei. E aí, embaixadora? Brincou. E aí, maestro? Ela devolveu.
O futuro não era fácil. O aluguel não se pagaria sozinho. O ônibus continuaria lotado. A faculdade continuaria roubando horas de sono. Mas naquela noite, o Brasil parecia caber na mesa de jantar de um quarto alugado. Arroz branco simples, ovo frito, farofa improvisada. Davi contou do professor paciente, da partitura rabiscada, do arrepio que dá quando o arco encontra a corda certa. E Isabela contou da cozinha-escola, dos meninos que aprenderam a segurar faca como quem segura um plano, do convite de Rafael para falar com equipes em outras unidades. Mãe ia gostar de ouvir isso, disse Davi baixinho. Ia, Isabela respondeu. E o silêncio que veio depois tinha o peso bom das coisas verdadeiras. Numa gaveta, ela guardava um caderninho com frases para lembrar em dias ruins. Pegou-o, escreveu a caneta. Quando não puder fazer muito, faça o certo. Fechou a gaveta, sorriu para o irmão, olhou pela janela o pedaço de céu que se deixava ver entre prédios e fios. No restaurante, o turno da noite seguia, a faca esbanhava brilho. O sal perdia o medo entre os dedos dos cozinheiros, a brasa fazia seu trabalho de Deus miúdo. No escritório central, Lúcia desenhava com setas e prazos os procedimentos que impediriam que outro doutor voltasse a ensinar alguém a ferir promessas. Em algum lugar, um gerente ressentido contava as moedas do desprezo e descobria que elas não compram nada. E, no bolso da jaqueta de um homem que um dia foi menino de açougue, um bilhete dobrado em 4 continuava a lembrar que as grandes casas se sustentam em pequenos atos de coragem. No fim, não houve manchete, nem medalhas, nem discursos televisionados. Houve um prato que não foi comido, uma verdade dita no tempo certo, a queda silenciosa de um hábito sujo e uma rede inteira ajustando as próprias colunas. E houve, sobretudo, o gesto de uma garçonete que escrevia depressa, letras de quem quer salvar o que ama. Um bilhete que fez um bilionário empalidecer para então aprender de novo a cor do que importa.